Ei, gente, tudo bom? Então, hoje eu convidei uma pessoa muito bacana, que todo mundo que estudou ou passou pela escola, com certeza, se não conheceu, pelo menos viu, porque sempre foi uma pessoa muito presente na Cândido Toches, que é a Luísa Albuquerque, a Lu para os íntimos, coisa mais fofa da vida. E a Lu, ela conta a história da escola e toda a trajetória da Cândido Tostes desde o início de uma forma que a gente percebe que ela estava lá, ela realmente fez parte disso. Então, quando eu falo, não, eu convidei uma pessoa que tem leite na veia. Ela tem leite na veia, no DNA, no ar que respira, né? Sempre foi muito dedicada à escola, uma pessoa muito presente no meio dos alunos da minha época e até, né, depois. E a Lu, acho que é a melhor pessoa para a gente contar. E ainda nesse espírito de que não poderemos nos encontrar pessoalmente no congresso desse ano, mas temos a oportunidade, sim, de reviver alguns momentos, de tentar matar um pouco da saudade e espalhar essa história, né? É uma história tão bonita, tão bacana e que transformou e é responsável pela vida ou pelo estilo de vida que muitos de nós levam hoje. Eu tenho uma extrema gratidão pela Cândido Tostes, eu não me canso de falar isso. Eu realmente caí no lugar certo, na hora certa, e é o meu destino mesmo. E eu tô conseguindo fazer Hum. tanta coisa com o que eu aprendi lá. Então, assim, eu gosto de ouvir história, eu gosto de contar a parte que eu sei também. Então, eu convidei a Luísa para contar. Lu, já quero agradecer demais. Não foi muito fácil, né, Lu? Compromissos, imprevistos, mas a gente conseguiu, É, deu certo. E eu já tô eu, doida para ouvir de novo algumas histórias e umas novas que sempre tem novidades, você sempre conta alguma coisa que eu ainda não ouvi, né? isso. E em 1935 foi fundada a Escola Agrícola Cândido Tostes e em 1940 inaugurada a Fábrica Escola de Laticínios Cândido Tostes, que é a FELCT, que é uma das primeiras vezes, é a primeira sigla, né? É a sigla que deu origem ao ILCT, era a FELCT. Isso. E Lu, me conta um pouco. Eu quero saber como que começou tudo, como que surgiu tudo. Conta para mim essa história aí. Tá. Vamos começar assim, quando eu falo assim, falando por que que ela chama Cândido Tostes, né? Que Isso. você se interessaria, né? O Instituto recebeu esse nome em homenagem a um ilustre cafeicultor de Minas Gerais. Na realidade, um dos maiores do Brasil. E ele tinha diversas fazendas, era um homem muito rico, e ele era chamado do rei do café. Então, quando foi em maio de 1935, o governador da época, Benedito Valadares, foi visitá-lo na Fazenda São Mateus, que era uma fazenda dele. E conversando com a viúva e tudo mais, ele resolveu criar uma escola de laticínios, porque naquela época o pessoal brincava, falava que era a Minas era a terra do café com leite, né? Tinha E é até aquelas hoje, né? histórias e tudo mais, né? Então, lá na Fazenda São Mateus, ele transferiu o governo para a fazenda e fez o decreto, que a gente conhece como decreto número 50, criando a escola. Eu até peguei a cópiazinha, ele é pequenininha, a cópiazinha do decreto, quando ele fala que ele cria escola de indústrias agrícolas Cândido Torres. Por quê? Na realidade, eles queriam fazer de leite e de carnes, tá? Então, o governador, usando das atribuições que ele tinha direito, né, ele resolveu criar no município de Juiz de Fora a escola e resolveu homenagear o Cândido Torres, que era um grande cafeicultor, um grande jurista, trabalhava no Banco de Crédito Real. Então, acabou que o nome da escola foi para ele, em homenagem a ele. Ele já era falecido na época, foi homenagem. Já era falecido. Mas naquela época, isso eu soube através de outras pessoas, né, que sempre contam para gente, que naquela época não era muito comum você homenagear a mulher. Na realidade, o que eu soube que ele queria fazer homenagem à esposa dele, mas em 35 não tinha esse costume de homenagear as mulheres. Então, o que eles fizeram? Fizeram homenagem ao marido dela, viu? Entendi, entendi. Graças a Deus que mudou. Hoje a gente pode Mudou, homenagear as né? mulheres, né? É, pois é.
Então, Lu, a escola, desde o começo, recebeu o nome de Cândido Toches, mas uma figura muito presente na vida da gente, enquanto estudante, era o Sebastião de Andrade, né? Nós temos um busto do Isso. Sebastião de Andrade, e a gente falava que ele andava na escola, e a gente falava que a gente não tinha medo, a gente até gostava. Quem Ele foi? protegia, né? Ele Ele protegia, protegia. E eu acho que ele protegia e tomava conta pra gente não fazer muita coisa errada, sabe? A gente comportar. Com certeza. Eu acho que ele estava olhando se a gente estava comportado. Quem foi de verdade Sebastião de Andrade? Além de nosso protetor, nosso quase anjo da guarda ali dentro da escola. Eu acredito, eu tenho convicção de que realmente ele era um anjo da guarda, sabe? Ele na realidade, ele não foi o primeiro diretor da escola, ele foi o segundo diretor. O primeiro, doutor Abelardo Samento Albuquerque, ele era um médico veterinário, que ele foi designado pelo governo para ele dar início às atividades na Cândido Tosse. Só que ele ficou por um ano somente. E logo em seguida veio o doutor Sebastião de Andrade, que virou uma figura assim, amada pelos alunos, porque todos moravam ali, entendeu? Todos ficavam, acabavam as aulas, eles iam para aqueles banquinhos, tocar, fazer seresta, tocar violão, ele cantava muito bem. Então, ali era uma comunidade, moravam os alunos, alguns funcionários, os professores e o diretor da escola. Então, sempre depois do jantar, eles se reuniam ali, tinha um pátio muito bonito da escola, tinha laguinho com os peixes, tinha diversos bancos, e tinha um formato de meia-lua, não sei se chegou a pegar essa coisa. Então, aí eles se reuniam ali, ou então no próprio refeitório, e cantavam, dançavam, era realmente uma festa, sabe? Ele, na realidade, ele era um grande pai para os alunos. Os alunos que não tinham condições de pagar, ele arrumava um emprego para o aluno ficar tomando conta da biblioteca, isso a gente ouve quando né? Para ajudar na cozinha, em troca, o aluno ficava, fazia o curso na Candutória. Então, ele realmente assim, adotou aquilo ali com muito carinho, ele tinha um verdadeiro amor por aqueles alunos. E ele participava de tudo, eventos esportivos, eventos musicais, e até hoje todos os alunos, quando falam dele, têm uma lembrança muito forte. Eu creio que ele foi um ser humano realmente especial. E eu acho que foi mesmo, porque eu conversei com a Fabrícia, com o Silas, com a Fabiana e com o Gama essa semana também. E é engraçado como que ficou realmente a marca do Dr. Sebastião de Andrade, né? A questão de ser uma família. A gente falou muito isso no nosso bate-papo. Nós éramos uma família, né? O Dr. Sebastião de Andrade é 1900 e quanto que ele foi diretor, mais ou menos, você lembra, Lu? Assim, Um ano depois, mais ou menos 41, 42. 42, Eu tô falando de 1999, 2000, 2001, que foi a época que eu passei lá, né? Eu estive lá. Tantos anos depois, quando a gente brincava, tipo, o fantasma do Dr. Sebastião de Andrade está por aqui. Gente, mas estava mesmo, porque aquele clima de família, todo mundo junto, veio com ele, né? Foi um legado de verdade que ele deixou, esse clima. E como família, a gente brigava, ficava de mal e fazia as pazes de novo. E acho que faz muito sentido quando a gente diz assim, o espírito dele está aqui. Em todos os sentidos, né? O que ele achava bacana, aquela integração ficou realmente. E tem uma coisa, o fato dele morar ali com eles, muitos eram, uma grande parte era mais velha, mas tinham alunos mais novinhos. Ele tomava conta, ele era tipo o paizão mesmo, sabe? Então, ele ficava ali, tomava conta e dava conselhos. Inclusive, o meu pai, ele ficava no mesmo quarto que meu pai, ele foi para a escola em 1940 para dar aula para a primeira turma de alunos. Então, ele foi ser chefe de ensino, meu pai, em 40. E dá aula também, porque ele fez um curso de medicina veterinária, se especializou fora do país e veio dar aula de alguns derivados do leite. E eles moravam juntos, sabe, no mesmo quarto na escola. Então, ficava sempre ele e meu pai tomando conta dos alunos, sabe? Então, meu pai contava essas histórias, é muito interessante O mesmo. seu pai deixou você pra gente, né? Para continuar tomando conta da gente. E o doutor Sebastião continuou ali, do jeito que deu.
Ele acabou falecendo muito cedo, ele faleceu na escola mesmo, sabe? Com 47 anos, mais ou menos essa idade, muito cedo, e foi uma comoção geral, sabe? O pessoal ficou muito triste. Faleceu na própria escola, mas aí ele já morava numa casa acima, foi construída para os diretores da escola, que você conheceu também. E ele morava lá e ele faleceu, teve um infarto, faleceu. Muito jovem, né? Muito. Muito jovem. Deve ter sido, eu imagino que as pessoas devem ter sentido muito na época. Nossa, foi pela demais. presença. Lu, você foi aluna da escola também, assim como eu. A história de que a escola era, que a fábrica, na verdade, era uma penitenciária. Isso é verdade? Isso é verdade. Na época, no famoso Decreto 50 lá, eu contei para vocês, foi criada a escola agrícola, mas ela não tinha uma unidade fixa. Entendeu? Ela foi criada, mas para satisfazer alguns desejos políticos e tudo mais. Então, o que aconteceu? Tanto é que você vê que tem uma lacuna aí de 5 anos, 6 anos, porque em 35 ela foi criada, mas não tinha aluno. Ninguém conhecia o que era aquilo, curso de laticínios, ninguém sabia o que era. Então, nesse meio tempo, existia uma penitenciária, que chamava Penitenciária Linhares. Ela estava sendo construída e o governo não teve verba para acabar a penitenciária. Então, o que aconteceu? Eles resolveram pegar esse prédio da antiga penitenciária e decidiram que ali seria instalada a escola de laticínios, porque tinha fábrica já, que seria uma grande parte onde os presos ficariam. Tanto é que, se você perceber na Cando Torres, ainda tem por cima da fábrica, aqueles corredores pequenininhos onde os guardas iam fazer, né, a vigilância e tudo mais. Então, foi aproveitada essa penitenciária e ela foi adequada para que abrigasse a nova escola. E funcionou, né? Eu lembro que, às vezes, quando a gente tinha aula prática, e aí depois a Câmara de Salga era embaixo, né? Era embaixo. E aí era um monte de quartinho, né? Celinhas. E falava, Celas, né? eram as celas, era para ser as celas aqui. E a gente Você brincava percebe também pela grossura das das paredes da paredes. escola. Aquilo ali, quando teve a adaptação, quando foi feita a reforma, foi uma loucura para eles conseguirem desmanchar aquelas paredes. Por dentro, elas tinham aquele ferro bem grosso. Na época, foi tudo importado, se não me engano, da Alemanha. Da Inglaterra, desculpe, da Inglaterra, porque não existia aqui no Brasil. Então, assim, para poder fazer aquilo, foi muito difícil para poder depois se reestruturar. E eu lembro que é engraçado, né? A gente brincava, às vezes, chateado com alguma coisa, ou tinha tirado uma nota ruim, e aí, nessas horas, a gente usava essa história de penitenciária. Isso aqui é uma cadeia mesmo, não sei o quê. Mas aí, tipo, 5 minutos depois, a gente já tava dando risada e já tava tudo bem de novo. Os amigos ajudavam a gente a superar aquela frustração. Mas eu me lembro muito dessa história da penitenciária. E aí tinha uma sirene que tocava, às vezes, e aí eu falava, gente, todo mundo pro pátio, agora é hora do banho de sol. É a hora do almoço, né? Era. A sirene tocava almoço e jantar. E aí eu falava, hora do banho de sol, todo mundo pro pátio, aproveita, que depois nós vamos voltar aqui para dentro para friagem das câmaras de novo. Mas você falou uma coisa certa, aquelas câmaras todas ali embaixo eram celas. Naquela época, para falar a verdade, não tinha muito preso, né? Então, por isso que ela não foi para frente, a penitenciária. Eu achei que foi uma utilidade muito melhor. Claro, mas ela foi construída de uma forma gigantesca. Você viu que aquilo ali é uma coisa de louco, é imenso ali dentro. E como não tinham presos suficientes, eles continuaram aproveitando a antiga penitenciária do centro da cidade e o prédio ficou lá abandonado. Tem até uma coisa interessante que eles não ganharam só, o governador não deu só a escola, a penitenciária. Ele deu todas aquelas ruas ao redor. A igreja era da Cando Torres, aquela embaixo onde tem o rio era da Cando Torres, tem aquela rua por trás, que é a rua do Dr. Sebastião de Andrade, né, que leva o nome dele. Tudo aquilo era da Cando Torres. Aos poucos,
né? Foram Cada um aprendendo. entrando em um pedacinho, a igreja pegou um pedacinho, o batalhão pegou um pedacinho, os professores todos, Sebastião de Andrade quis fazer uma grade, os professores, pegou a rua que fica atrás da escola e deu para todo mundo construir suas casas ali. Tanto é que a maioria dos professores da época tinham casa ali, na rua Doutor Sebastião de Andrade. É família mesmo, espírito de família e de um ajudar Isso, o outro, né? o famoso espírito felctiano. Então, em que momento o Felct, a fábrica escola, virou Instituto de Laticínios? Como que aconteceu e por quê? Foi uma questão política? Não, não, foi uma questão mesmo de adaptação da Secretaria de Agricultura, sabe? Porque quando eles criaram, igual eu comentei, quando eles criaram a escola, não existiam alunos, né? Então, Uhum. foi tentando fazer o vestibular durante 5 anos e não conseguia fazer isso. Então, e Não eles tinha achavam redes que o povo sociais para também, divulgar na época, né? Gente, tem uma fábrica escola aqui, era mais lento mesmo, né? isso. E também outra coisa, eles achavam também que as indústrias cárnicas não seria uma coisa boa. Seria interessante fazer mesmo uma escola de laticínios, que tivesse uma fábrica que ensinasse a fazer os queijos, né? Então, eles, aproveitando aquela parte toda, né, eles tiraram o nome das indústrias agrícolas e colocaram a Felpt, né, que é a Fábrica Escola de Laticínios Cândido Tosse. Mantiveram o nome, mas trocaram para Fábrica Escola, Uhum. né? Isso aí foi foi em 1956, que foi transformada desculpe, na inauguração, Era que foi Felpt, a né? escola 14 de maio de 35, né? Foi criada a escola. Tá. A, a fábrica escola foi 3 de setembro de 40, por isso que sempre tem essa dúvida. Quando é o aniversário da escola? Vamos comemorar dois Quando dias. ela foi, hein? Vamos comemorar Que no é 3 de aniversário. setembro. Porque quando ela foi criada, em 35, ela não existiu, na realidade, só Na tinha no verdade, papel. foi criada a ideia, né? Mas a Isso, prática que nós, latinistas, tanto prezamos, não tinha. isso. Somente em 40 que ela realmente, com o nome já de fábrica Escola Cândido Torres, é que ela ganhou vida. Aí veio a primeira turma estudar, em 1940. Foi 1940. nessa data aí que até eles fizeram aquele lema, né, que o pessoal sempre fala, que fica na entrada da fábrica, que eles gostam, né, para saber fazer, para saber mandar, Tem que é saber. preciso saber fazer. Para saber fazer, é necessário aprender fazendo. Eles usaram essa ideologia para que os alunos também tivessem aulas práticas e tudo mais. E faz toda a diferença, né? Nossa, você pôr Isso, a com mão para certeza. acompanhar, para mim fez muita diferença na minha vida. E eu escutei isso, né? Quando a gente está estudando, a gente escuta, tem que fazer, a gente lê a frase, a gente acha bacana. Mas é verdade, né? Não, a real importância, sentir na pele mesmo, quanto foi importante eu botar a mão na massa e fazer hoje. Eu não trabalho em produção hoje, mas eu olho uma Uhum, produção, eu sei o que. Eu já vivi aquela experiência. Eu tenho uma memória daquilo. Eu posso não ter a uhum. experiência longa, eu posso não ter feito tanto queijo, mas eu sei contar que um dia eu fiz, eu sei. É palpável pra caramba. Eu acho que faz toda a diferença, assim, com certeza. Eu acho que é o nosso grande diferencial. Mas naquela época, Carol, eles precisavam fazer isso porque no Brasil não existiam professores de queijo, manteiga e tudo mais. Tiveram que trazer professores de fora para fazer isso. Então, o que acontece? As primeiras turmas foram treinadas para que eles se tornassem os futuros professores da Cândido Tosse. Tanto é que até a quarta turma, se não me engano, até 44, do professor Jonas Bom Tempo, muitos, pelo menos uns 20, 15 a 20 alunos foram treinados para serem professores. Eu Entendeu? Por isso que eles tinham que ter muita aula prática e teórica, para poder ensinar os futuros, que não existiam professores naquela época. É o conceito de multiplicadores, né? Exatamente, A eles foram escola sempre à multiplicadores. frente, ó. Conceito de. Exatamente. Eles foram multiplicadores, você falou tudo. É. Aí, logo em seguida, no dia 3 de setembro, né, que foi
passado para o nome de Instituto Laticínios Cantores. Eles achavam que não era mais uma fábrica-escola, já era uma instituição De ensino, famosa, respeitada, né? Aquela ideia de fábrica-escola, ele dava muito, assim, na minha diminuiu opinião, um isso, pouco. impressão, assim, de fábrica-escola, escola. Agora, o Instituto Laticínios Cantores é outra coisa, né? É Aí, verdade. através também de um decreto-lei, se não me engano, de 1476, foi criado o Instituto Francisco Cantores. Por isso que tem sempre essa brincadeira, quando é o aniversário, né? Eu já ia Que querer fazer duas festas. Eu, se fosse a escola, já ia podia fazer, né? porque festa é uma coisa tão maravilhosa, né? Comemorar. Eu adoro meu aniversário, eu comemoro um mês. Então, assim, imagina se eu tivesse a chance de ter dois. Ah, mas não ia ter tempo ruim para mim. Isso, né? Aí, só para terminar isso, quando foi em 74, aí o governo do Estado de Minas foi, através também de uma outra lei, 6310, ele criou a EPAMIG, que é a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, que naquela época ela respondia pelas linhas de pesquisa como se fosse uma Embrapa do Estado de Minas Gerais. Uhum. O trabalho bem igual ao trabalho realizado pela Embrapa, né? A nível nacional, a que seria estadual. Então, nessa época, o governo deslocou o Instituto Cândido Torres para a recém-criada empresa, que seria a PAMIG, e com todas as atividades, todo o seu patrimônio, e esse instituto tinha a sua atividade de pesquisa, ensino e também extensão de uma forma institucional. Vinculada à Secretaria de Agricultura, né? Como é É, hoje, né? Até agora ainda estamos assim. isso, isso. Ô Lu, me fala um pouco da Dona Bom, Pautília. Dona Pautília, para mim, foi uma figura muito dedicada aos alunos, né? Não sei, eu uhum. acho que quem passa e consegue permanecer, você, Dona Pautília e outras pessoas importantes para a gente, ex-aluno, é, é, deve ser uma sensação muito bacana, né? Uma É uma história inspiração, uma muito. inspiração. Exatamente. E a Dona Pautília, eu me lembro dela subindo, chegando de Fusquinha, subindo escadinha, dizendo que Aquele focinho dela, né? andando, correninho e tal, e sempre muito ativa. Eu olhava e falava, gente, mas ela é uma senhorinha. Aí tinha dia que eu tava meio cansada, eu falava, mas não posso estar cansada, a Dona Pautília tá aí toda, deixa eu aprumar, como diz uma amiga minha, firma o corpo e vai. Como foi a história da Dona Pautília? Ó, Como que ela chegou lá? a dona Pautília, ela, na realidade, ela foi para a escola junto com a irmã dela, a Palmira, que acabou se tornando a primeira mulher laticinista, né? Formada pela Cândido Toche. Então, elas foram, a gente até viu a data, esqueci, 45, não, esqueci agora. É 51, né? 51, exatamente. Ela foi. Então, a dona Pautília, naquela época, já tinha curso de química, e na escola existiam os cursos de especialização. Então, ela foi fazer um curso de especialização e também para acompanhar a irmã, para fazer o curso técnico, porque ela não é técnica em laticínios. Todo mundo pensa que ela é Todo mundo formada na acha, escola. Não, mas ela não era. Ela fez um curso de especialização, que naquela época dava um certificado que a pessoa era formada pela escola. Mas o curso de especialização, igual ela, teve o meu pai, teve diversos professores, J. Carneiro Filho, José Assis Ribeiro, tinham diversos professores que fizeram determinado curso de especialização e acabaram ficando na escola para dar aula também. E a dona Pautília terminou o curso, foi convidada pelo diretor na época para que ela ficasse na Cândido Torres, e ela criou o COAL, que é um Centro de Organização e Assistência Laticinista. E ela começou a fazer fábrica de laticínios. Ela, na realidade, ela que começou a parte de difusão da escola. Ela dava cursos de fabricação artesanal de queijo, porque ela tinha uma fábrica de queijo, uma fábrica artesanal de queijo na fazenda dela. E ela tinha uma escola de laticínios na fazenda dela, sabe? A Iroca. E ela ensinava os alunos, os filhos dos empregados da fazenda dela. E acabou que ela ficou na escola até quando ela ficou adoentada e teve que sair, né? E as minhas duas irmãs trabalharam com ela esses anos todos. Uma na parte de economia, outra na parte de arquitetura. então é muito Aí, lindo. aí depois ela acabou
se tornando a presidente da Associação de Alunos. Ela queria muito, e ela foi muito boa, porque pelos conhecimentos que ela tinha, políticos e de pessoas ligadas, né, empresários, o que aconteceu? Ela acabou conseguindo muita bolsa de estudos, tem muito aluno que é muito agradecido a ela. Fala, olha, Sim. eu estou aqui hoje porque realmente o Dona Pautina me ajudou. E ela conseguia bolsas de estudo, ela conseguia diversos estágios, sabe? Então, quer dizer, ela realmente ficava dentro da escola e fazia o trabalho dela, mas também ela ajudava muito a Cando Tosse, Ela né? criou uma corrente, ela começou uma corrente do bem, que eu acho que também é uma coisa que tem muito na escola, né? Isso, Ela ajudou muitos alunos, e isso que você falou, né? De ouvir, eu tô aqui porque a dona Pautília me ajudou. Eu já ouvi isso, eu já ouvi, inclusive assim, eu ajudo mesmo, eu brigo para conseguir bolsa para aluno da escola mesmo, porque se a dona Pautília não tivesse me ajudado, então tem muita é, gente que formou na escola e que quando foi para o mercado de trabalho, fez o que pôde para poder conseguir que aquela empresa também ajudasse algum aluno. Então é uma corrente do bem, né? Eu recebo o com bem certeza. hoje e amanhã eu vou devolver ele para alguém, para o universo. Então Eu inclusive, escrevi um livro sobre a história dela. já lançou, Lu? Tem muito tempo, ela estava viva ainda, ela foi no lançamento. Ah, tá. Chama Nasce uma Estrela. Depois eu vou mandar um para você, para Por você favor, conhecer. por favor. A história dela, eu sempre achei a presença dela, me dizia, tipo, ela foi uma mulher diferente na época dela e ela continua fazendo Foi. diferença hoje, né? E eu confesso que eu achava que ela tinha sido, que ela era técnica em laticínios, porque aquilo ficou tão Não era. Ela tinha curso de especialização que especialização. dava a ela o direito de ser ex-aluna, mas ela não era técnica. E é engraçado, né? Mas aquilo incorporou tanto nela que a gente achava que, mas também não faz diferença, né? Ela acabou ficando lá, porque ela tinha uma fazenda muito boa, mas tinha muitos empregados, faziam tudo. E ela, assim, como só tinha ela e uma senhora, uma dama de companhia que estava com ela se dedicou totalmente à escola, Os filhos entendeu? Ela tinha aquilo ali como se fosse mesmo uma extensão da casa. da família dela. É. Lu, e você? A gente brincou, né? Eu falei, brinquei não, falei sério no começo. Você tem leite na veia, no DNA, né? O seu pai foi um dos primeiros professores. E É, na sua casa, sua família, como que é a Cândido Toches? É uma extensão também, né? porque na realidade meu pai foi para lá em 40, né, quando a escola foi criada, para dar aula e para ser coordenador de ensino. E ele também se apaixonou pela escola. Aquilo ali, minha mãe até brigava, sabe? Porque em casa ele tem duas esposas, a escola e eu. Então ele criou, ele foi o fundador da revista de Relações Cantores, ele que criou a revista. E ele tinha muito medo porque ele já tinha uma certa idade, ele tinha muito medo assim de falecer, né, de ir embora e deixar a revista, sabe? Ninguém quer continuar, né? Então, ele cismou que eu tinha que fazer Cando Tosse. Não era assim que eu queria fazer na realidade, eu queria fazer arquitetura. Tanto é que eu passei no mesmo ano que eu passei para Cando Tosse, eu passei para a gente chamava CTU, o antigo CTU, né? Aham. E que era Centro Tecnológico de Engenharia. Então, dali você faria arquitetura, né? Centro Tecnológico Estudantil, agora me perdi a sigla. E eu passei nos dois. Aí, na época, ele falou assim, não, você vai para Canto Torres comigo. Tem muita Eu disse, não, opção. eu não quero fazer. Ele falou assim, não, nós vamos lá. E, realmente, eu fui muito nova. Eu entrei na escola, eu fiz vestibular com 14 anos, entrei no primeiro ano com 15, me formei com 16, porque eu entrei com 14, formei com 16. Aí, com 17 anos que eu formei em dezembro, fiz em fevereiro. O diretor da escola, o professor Antônio Carlos Ferreira, por sinal, agradeço ele publicamente, que ele foi uma pessoa assim, muito, muito especial para mim, né? Ele me convidou para trabalhar na Cando Tosse. Mas eu era menor de idade, né? Eu tinha 17 anos. Então, eu trabalhei durante 2 anos como estagiária da revista.
Trabalhei quando eu fiz 18 anos, eu fiz as provas normais, uma provinha lá que tinha, porque já estava em família, né? Eu formei em 76. E acabei ficando, e nunca mais saí. Saiu o ano passado, a gente entrou num plano, no PDV, né, da família, e está assim, suspenso até julho do ano que vem, né? Mas eu continuo, sabe? Tudo que eles precisam, a gente apoia. É, o próprio Minas Lages eu divulgo muito, É por sabe? Eu paixão, gosto né? demais. E eu sou presidente da Associação de Alunos, que eu herdei da dona Pautilha, esse cargo. Então, quer dizer, a gente, se Deus quiser, nós vamos fazer uns trabalhos juntos no futuro. Então, a minha história sempre esteve junto. Ela é a extensão como se fosse uma segunda casa mesmo. Difícil ser diferente, né? Com o seu pai tão É, atuante e a sua mãe já estava acabou. formada mesmo, que ela ia ter que dividir o marido e a família, né? É, e a minha irmã acabou fazendo cantoche Eu ia também. Eu tenho uma perguntar, irmã, mais alguém da sua casa é, fez? Vocês são em três irmãs? minha irmã e 4 primos, fizeram. Vocês são em quantas A minha, irmãs? tem um irmão e mais 2 irmãs. A minha irmã Silvia fez cantoche, formou em 79, logo depois de mim. E a Cláudia fez desenho industrial, uma parte de arquitetura, e as duas foram trabalhar com a dona Pautilha, nos projetos laticínios. Uma fazia o projeto econômico e a outra fazia o projeto arquitetônico. E Ah, ficaram lá até a dona Pautilha resolver voltar para a fazenda dela e cuidar, né, das crianças que ela falava, das crianças. ô Lu, e os eventos de transferência de tecnologia, de difusão do ILCT, né? Hoje a gente fala Minas Láctea, assim, chama Minas Láctea, mas eu não consigo, eu falo Congresso. É o Congresso? Todo mundo fala congresso, né? É, para os íntimos, eu acho, né? E o Congresso hoje, né? Quando que começou? Quando que Ó, começaram esses eventos? começou dia 10 de julho de 1950, a primeira semana do laticínista. Na época, ainda era fábrica escola. 10 anos de fábrica de escola, né? É, foi o doutor Sebastião de Andrade que idealizou, ele foi o fundador das Semanas do Laticínios, né? Porque ele achava que tinha que existir um dever patriótico, que Minas Gerais era a terra do leite, então que isso devia ser passado, isso devia ser transferido para diversas pessoas. E a Semana do Laticinista teve um grande incentivador, que foi o Congresso Estadual das Indústrias de Laticínios e Produtos Derivados, que era realizado todo ano em Belo Horizonte, e também a Semana do Fazendeiro. Então, ele se uniu com pessoas que gostavam daquela mesma, que compartilhavam com ele daquela mesma ideia, e criaram, em 50, a primeira Semana do Laticinista. E aí era pequeno, Aí, já tinha concurso de queijo, tinha não, era só um encontro mesmo, sabe? Era um encontro de lacinistas, era... Isso eu ouço contar, né? Meu pai contava, eles se reuniam, cada um vinha da parte dos seus estados, estavam trabalhando, porque também naquela época não tinha muita indústria de laticínios, né? Aham. E eles, todo mês de julho, na segunda ou terceira Segunda para semana de terceira, julho, e isso se manteve. eles se reuniam e ficavam, sabe? Tinha palestras, tinha de noite, tinha os barzinhos, né? Que aí eles faziam bailes ali naquelas salas lá de estudo, e voltava aquela família se reunir novamente, né? Aí foi 50, foi a primeira semana do laticínio mesmo, que teve bastante gente, né? Aí, quando foi em 72, já não comportava mais aquela ideia de semana do laticínio, já precisava de uma coisa maior, sabe? Uma coisa mais abrangente, para dar mesmo, porque a indústria laticínios já era famosa, né? Então, eles resolveram criar o Congresso Nacional de Laticínios. Então, existia sempre o Congresso, que era a parte científica, e a Semana do Latinista, que era uma parte mais saudosista, dos encontros, dos cursos, como é ainda hoje, né? Esse Uhum. ano tem semana e tem Minas Láctea. E mais para o futuro um pouco, mais ou menos na época de 1900, deixa eu ver, 1975, 75, 76.
foi quando a gente entrou na escola, ainda era semana e congresso, né? E de uns anos para cá foi criado o Minas Láctea, que aí Minas Láctea, ele agregou tudo. Ele agregou o congresso, a semana latinista, a Expolac, Pomar, os lácteos, a Expomac e o concurso de queijos. Eu peguei uma transição, né? Quando eu entrei na escola, o congresso era, pegava o ginásio, né? A quadra, Isso. ia puxando aquela estrutura de madeirite e tal, e era gostoso. Eu lembro o primeiro ano, gente, ver aquela transformação, nossa, o que vai virar? Transformava, né? E eu, desde o primeiro congresso, né, eu era estagiária da professora Heloísa no laboratório de pesquisa e prestação de serviço, e ela me chamou e eu fui ajudar na Expolac, né, na exposição tá. de produtos. Então, eu fiquei maravilhada. Eu gosto de organizar coisas, eventos, sempre gostei, sabe? Eu também gosto. Na minha família, eu sou a neta segunda mais velha, então, tipo assim, se as minhas tias em aniversário dos meus primos dessem um pouquinho de confiança, eu já virava, vestia de palhaço, de Emília, fazia animação de festa, porque eu gostava do trem de organizar. E aí foi muito bacana, eu tive esse contato. Então, na minha época de escola, o congresso ainda era na escola. E a gente modificava tudo, né, Carol? Tudo, eu ficava olhando aquilo, em junho começava, tipo, aí vem madeirite, estrutura que sobe, daqui um pouco, aqueles tapetes, aqueles estandes. Gente, tudo bem, a Minas Láctea hoje, num lugar maior, com uma estrutura, é legal? É super legal. Agora, com aquela história, né? A gente já desapegou um pouco, porque eu me lembro... Mas não tem a magia que tinha lá. Aquele que a gente fala do espírito mesmo, a mágica. Né? Falta aquela energia do chão da escola. Eu só fiz Cândido Tostes, porque eu contei isso na minha conversa com os meninos. Eu só fiz Cândido Tostes porque eu fui fazer inscrição para o meu primo fazer vestibular, e quando eu pisei, parece a história da carochinha. A hora que eu pisei, eu falei, esse lugar é meu. Tem uma coisa ali. Então, assim, é claro, gente, a gente entende, é uma evolução necessária, o Congresso cresceu. Eu acho que judiava um pouco da escola, aquela movimentação. Então, hoje a gente aceita, entende, mas a gente sente falta, ponto, não tem como. Eu acho que eu vou sempre... Eu adoro a Minas Láctea, mas eu acho que eu vou sempre achar que quando era lá era mais gostoso. Era mais intimista, né? Não, a gente tinha os barzinhos à noite, todo mundo ficava ali tocando um violãozinho. Ai, que delícia. Aqueles comes e bebes, né? Era muito bom. Só fazendo um parênteses aí, se você falou uma coisa que me lembrou, eu até tinha notado aqui, na primeira semana do Latinista, quando Sebastião de Andrade comentou, isso você imagina, em 1950, né? E no discurso dele, ele terminou, até anotei que eu ia falar para você, que eu achei tão interessante como é que isso está tão atual, né? Ele disse o seguinte, no final, que as sagradas montanhas das terras mineiras foram o berço da indústria brasileira de laticínios. Mas é preciso que a atual indústria compreenda a impossibilidade de continuar a embalar no mesmo berço, com cantigas sonolentas, uma indústria já bem crescida. Você vê, olha, ele É foi uma visão, né? Visionário. uma visão assim, incrível, quer dizer, realmente ele precisava. Então, o que ele viu? Ele viu, a gente precisava trazer palestras, tecnologias novas, adaptação de tecnologias, ensinamentos novos, matérias novas, para quê? Para que a indústria se crescesse, não ficasse só ali, né? Aí, quer dizer, você vê uma coisa de 50 vale tanto para a gente hoje. Né? Ele era um homem com uma visão de muito à frente. Ele Por já isso que ele era tão amado, tão querido, né? Ele já sabia onde que ia. Então, assim, quando aí eu já estava trabalhando, mudou o congresso lá para cima. Eu lembro que no primeiro ano todo mundo, tá, mas e a escola? E aí eu lembro que a gente deixou os eventos científicos foram mantidos na escola. Então, as palestras, os cursos, muitos eram na escola ainda. Depois juntou, subiu tudo, tá muito bacana, é uma estrutura muito legal. E aquela história, a gente dá. Eu não acho que a gente só dá valor quando perde, né? Mas a gente dá mais valor. Então, tipo assim, esse ano a gente não vai estar lá.
né? Mas ano que vem, se É, Deus quiser, vai dar tudo certo, todo mundo vacinado, se Deus quiser. A ideia é ano que vem ser presencial, né? Vamos ver. vai O dar certo. problema todo é essa pandemia, né? A gente não A sabe como é que pandemia, vai ser. exato. Não, mas vai dar certo. Eu, se Deus quiser, Se Deus semana que quiser. vem já vacino. Então, assim, hoje eu queria que tivesse um congresso presencial em qualquer lugar. Podia ser assim, Uhum. sei lá, ali embaixo do batalhão na rua mesmo, tava ótimo, entendeu? Porque a gente sente falta e aí é muito bacana. Então eu vi essa evolução, foi o que eu falei, a gente que tem laços emocionais, É, a gente fala, ai, mas vai sair da escola? Porque para muitos era a oportunidade de pisar naquele chão de novo, de claro. sentir aquela energia de novo, né? E hoje a É. gente entende que é necessário, é evolução, é o crescimento realmente, né? Mas Uhum. dá saudade sim, era muito Com gostoso. certeza. Ô Lu, e Horrível. Ah, o Congresso, a Minas Láctea, como que você enxerga, desde o começo, né? Como que você enxerga para um ex-aluno? Eu contei um pouco da minha experiência, né? Mas e aí? O que você sente? Você que continua sendo a Lu, todo mundo que você quer saber onde está um ex-aluno, a Lu, eu perdi contato com a fulana, ela não acha, ela tem, né? Que ela é referência mesmo aí, ela é um porto seguro, é um farol pra gente. que isso. O que você sente dos alunos, assim, falando do Olha, Congresso? O que o eles que eu trazem? digo, eu acho que eles, igual você falou, eles sentem muita falta desse encontro, né, do corpo a corpo mesmo, né? E eu acho assim que com o crescimento da indústria de laticínios, né, contexto nacional, ela acabou exigindo da Cando Tosse, que é uma casa de ensino e pesquisa, né, uma reformulação geral dos ideais que existiam naquela época, né? Tanto é que você vê que hoje tem convidados do exterior, né, para dar palestras, são diversos cursos, diversas pesquisas sendo desenvolvidas e geradas no Instituto e mostradas durante o Congresso, né? A própria exposição de máquinas é uma coisa imensa de novidades, inovações tecnológicas, exposição de lácteos. Então, o pessoal já espera o mês de julho para quê? Para ir na Candutos e conhecer isso tudo. Eles não precisam ir ali, não, eles esperam para mês de julho, que eles vão na Candutos, nos congressos, no Minas Lácteas, nas semanas do laticinista, para conhecer toda essa inovação tecnológica. Então, acho que isso é tipo um alargamento às relações industriais, pessoais, não é mesmo? E como é que se fala? Que a gente chama hoje, né, desse estreitamento com as pessoas, com o comércio, com a indústria, isso acaba gerando uma expectativa grande de negócio, de aprimoramento e do networking, né, que é tão famoso, né? Divulgação profissional, né? Quantas vezes ex-alunos não chegavam para você no congresso e diziam, você deve ter ouvido isso muitas vezes, Lu, tô desempregado, você me ajuda? Ah, tem demais, É, demais. Até hoje, que a gente, pela Associação de Ex-Aluno, eu faço questão de ajudar, sabe? Eu uhum. acho que isso é importante para a gente. Nós estamos passando por uma fase difícil por causa da pandemia, por causa dos laticínios que muitos fecharam, né? Mas agora, com esse desenvolvimento assim, imenso dessas indústrias artesanais, eles estão encontrando um novo nicho de mercado, que é justamente, né, os produtos, agora com a regulamentação de diversos do selo e tudo mais, eles estão encontrando um novo nicho de mercado, que são os queijos artesanais também, né? Então, tudo isso é importante, porque a gente tem que fazer aquela corrente do bem que você falou, não é mesmo? Se você pode ajudar, eu acho que a gente tem que ajudar. Eu acho que se a gente faz o bem, a gente recebe em dobro. Eu Eu acho que acredito, você né? volta para você e às vezes antes de voltar, você olhar É, o rosto, no rosto da pessoa, satisfação, tranquilidade, você falar, nossa, que bom que a pessoa tá desse jeito. é. Já volta na hora, né? Nem E nessa demora. época, e na época desses eventos, sempre existiu essa chance. Muita gente vai lá, muito empresário vai lá para contratar técnicos afins, Sim, é verdade mesmo. É. Mas né? vai voltar, voltaremos a nos Com encontrar, certeza. tá perto, né? É. E os movimentos culturais, a associação de ex-alunos, sempre teve muito envolvida nisso, né? Sim. Parece que Quando eu entrei, eu não consigo ah, separar a Luísa da associação de ex-alunos. Eu tenho a impressão que é de verdade o seu propósito de vida. Eu tô errada? não, eu gosto muito.
Outro dia até, porque eu estou ajudando na Gincana Solidária de Estudo, eu Como consegui sempre. o vídeo com os ex-alunos, né? Estou ajudando 4 equipes. Então, a gente vê a emoção que eles sentem ao falar da escola. Não tem, assim, são praticamente todos que falam o amor e a gratidão que eles têm pela Cando Tosse. É uma coisa impressionante. Eu consegui localizar alguns ex-alunos que estão no exterior e eles falam daquilo com tanto carinho. Inclusive, uma que formou comigo, a Beth, mora na Holanda hoje, e ela fala assim: eu vim para cá, mas eu vim com todo o subsídio, com todo o enriquecimento que eu aprendi na escola. Né? Então, quer dizer, são muito importantes esses eventos, tanto para os profissionais da empresa, do setor, né? Como eu falei, eles vêm aqui procurar as inovações tecnológicas, aprimorar os seus conhecimentos, para os encontros dos ex-alunos, que a gente também sempre faz esses eventos durante o congresso, Minas Lattes, essa semana. Estrogonofe. Hein? O O estrogonofe. estrogonofe, Ah, eu famoso. acho que já tinha que cadastrar o estrogonofe da semana do jantar dos ex-alunos no iFome, no iFood, alguma coisa, pra gente poder encomendar, gente, uai. Você sabe que o estrogonofe é uma história engraçada. O que é estrogonofe todo ano? Que era o prato predileto de Sebastião de Andrade. Foi ele que criou a Associação de Ex-Alunos. Então, no primeiro encontro que ele promoveu, na época chamava picadinho de frango, Ah. com batata frita. Então, ele criou o estrogonofe. Então, todos os anos, os alunos faziam, para homenageá-lo, pediam para as cozinheiras da escola fazerem o picadinho. Hoje a gente chama de estrogonofe, que é Mas mais é a chique. mesma coisa. Mas aí, por isso, o pessoal fala, mas não vai trocar, não, porque, gente, isso é uma tradição. A Não, gente não deve mexer em tradição, né? não. Então, ficou sempre lá o picadinho. E a gente faz uma coisa muito bonita, que eu vou criar assim, uma palavra, rediplomação, que seria dar um certificado de técnico em latinos novamente para os alunos que fazem 25, 35, 50, 60 e 70 anos. Além da gente fazer aquela festa bonita e comemorativa, a escola, com a EPAMI, dá um certificado para eles, entendeu? Que eles, naquela data, estão comemorando suas bodas de ouro, bodas de prata, e eles recebem novamente um certificado Ai, tem que de chegar o meu dia. latinos. Hein? Tô doida para chegar o meu dia já. Pois é, eles recebem o certificado. E com isso a gente tem muita indústria que manda diversos brindes. Eu mesmo cansei de pedir para você, naquelas vaquinhas, aquele material que você mandava para a gente faz uma festa bonita, sabe? A gente traz o grupo de dança, às vezes, porque a escola tinha um grupo de dança folclórica, tinha um grupo de teatro que recebeu, inclusive, uma menção honrosa da Unesco, um, uma peça de teatro chamava O Telescópio. Nós fomos apresentar em Belo Horizonte a peça no Encontro Internacional de Grupos de Teatro Estudantis, patrocinado pelo Desco. E a Canto Tosse recebeu uma menção honrosa daquela época. E nós tínhamos uma professora de educação artística que era a nossa paixão, sabe? Ela chama Maria de Nazaré Fontenelle Lima. Ela era professora, então ela botava todo mundo para dançar, para cantar, para interpretar. A gente até brinca na escola que tem muita gente que dançou o pau de fitas, que era uma dança em torno Folclórica, e trançando. a folclórica, É. isso. E com isso a gente viajou muito. E os meninos, realmente, os alunos, aqueles que eram mais tímidos, eles se abriam para a vida, entendeu? Eles perdiam aquela timidez e se tornavam pessoas assim, preparadas, autoconfiantes. E isso todo mundo deve. A gente sempre fala que a gente deve isso à Lelé, como a gente chama, porque ela brigava para ter essas aulas. Que a gente falava assim: não precisa de Tem aula de nada a teatro. ver. Técnico não precisa de teatro, de dança, de música, não precisa, não. Ela ia lá e brigava, assim, precisa, sim, sabe? Até que, infelizmente, um diretor cortou isso tudo, e na época o SESC, que não era assim, que era uma empresa grande, mas que já tinha olhos nos grupos da Canto Tosse, convidou para os grupos irem para lá, e acabou se tornando grupos do próprio SESC. É engraçada essa história do teatro, né? E a gente vai vendo como que
as coisas se atraem, se justificam. Eu não peguei na escola, na candidatura, É, essa época do teatro, mas o teatro teve uma importância muito grande na minha vida também. Eu estudei em colégio é. de freira, eu estudei em colégio de freira, Ah, e eu fiz inglês em cursinho muito nova. Eu, com 9 para 10 anos, eu fazia inglês, lá em Ponte Nova, isso. E era uma senhora, ela já faleceu há alguns anos, que era dona do curso de inglês. Um dia ah, eu era uma boa aluna, eu sempre fui boa aluna, sempre fui estudiosa. E aí um dia ela chamou, a minha mãe trabalhava na Caixa Econômica e a escola era numa rua que descia, que era uma travessa da Avenida da Caixa Econômica. Um dia ela pediu à minha mãe, porque sei. minha mãe podia ir conversar. E a minha mãe achou aquilo Ah, muito estranho, porque eu era boa aluna, por que que a dona Vera queria falar com a minha mãe? E eu tinha 11 anos na época. E aí ela hum, chamou minha mãe e falou com a minha mãe, falou, olha, a Ana Carolina é muito inteligente, a pronúncia dela é muito bonita, mas eu estou preocupada com ela porque ela está ficando com uma postura muito ruim, é, porque ela é muito uhum, tímida. Então a pronúncia dela é muito bonita, mas eu quase não escuto, porque ela fica assim, fala para dentro. Eu era muito tímida, pode acreditar, Lu, mas eu era assim, uhum, muito tímida. Eu era tímida na época que eu estudava escola regular, uhum, aula de história, geografia, né? Cada aluno lia um parágrafo no livro texto e a professora ia explicando. Quando era a minha vez, o meu rosto queimava muito. Em algumas situações eu cheguei a chorar de vergonha. E aí hoje é, eu olho e falo assim, gente, como que pode? Pode porque nessa época minha mãe então se começou a observar que realmente a Dona Vera tinha razão e me deu força para entrar num grupo de teatro lá da escola que eu estudei, lá da escola normal uhum, em Ponte Nova. E eu fiz parte desse grupo de teatro e foi ali que a minha vida mudou muito. é. Eu fiz apresentação de teatro no Minas Centro em Belo Horizonte com o grupo também. Olha, Num clube lá tinha um festival. Como é que é? Cheleco. Era um jornalista, eu não vou lembrar, tem muitos anos isso. E é o meu grupo de teatro, né? O grupo de teatro que eu pertencia, a gente participou, eu vesti de Emília, e teve uma freira da escola que era uma mulher também, ela faleceu o ano passado, na época da pandemia. A gente não sabe ainda se foi pandemia, se foi Covid ou não, mas ela faleceu. Uma pessoa muito iluminada, a irmã Zélia. E a irmã Zélia me punha muito para frente. E eram peças que eram mais abstratas, sabe? Mas era uhum, muito bacana. E aí eu mudei. Então hoje, às vezes, eu olho, eu dou treinamento, faço palestra, a gente está aqui conversando na é, internet. Eu sei, né? Eu tenho uma desenvoltura, eu não tenho vergonha. Se eu tiver que conversar com uma pessoa, fazer uma palestra para 200 pessoas, para mim é a mesma coisa, porque eu gosto de uhum. conversar. E é engraçado, e o grupo de teatro é responsável por isso. Claro, claro. E para mim foi muito importante. Então, quando a professora de artes dizia, não, o técnico precisa sim, precisa. Porque quando a gente vira gente grande, a gente precisa saber se posicionar, precisa saber falar, precisa saber transmitir. E se a gente não se sente à vontade com isso, fica mais difícil. Então, eu Com acho que deveria certeza. voltar, todo mundo deveria ter. Não precisa ser uma aula de oratória, sabe? Pode ser uma coisa para Entendi. soltar a pessoa. Eu acho que ajuda tanto. Pois é, infelizmente, o diretor da época não pensou assim, acabou com tudo. A gente acabou, inclusive, o pouco que tem lá de lembrança, retratos e tudo mais, foi eu que acabei guardando. Nós tínhamos uma casinha de pedra, no início foi uma casinha de madeira, linda, que ali que a gente Tem umas ensaiava. fotos lindas sobre lá. A gente chegou a ver foto delas? Vi, são Depois, lindas. Me manda depois depois. o diretor construiu uma casa de pedra, toda de vidro. Foram os outros, o grupo também se ensaiava, né? E a gente apresentava no próprio auditório da escola. A gente fazia também semanas de arte, festivais de música, sabe? E uma das nossas semanas de arte foi aberta pelo ministro da Educação, professor Pimenta, na época. Ele estava aqui ele veio para uma reunião aqui, de fora, aí ele soube, ele gostava da Cantoja e soube que ia ter abertura da Semana de Arte, da Semana Arte. Ele acabou indo e abriu a semana. Você imagina, para a gente, né, um Honra. ministro da cultura abrindo ali a Semana de Arte, e os alunos adoravam, sabe? Era muito bom, a gente se divertia muito, mas, né, tudo que é Divergências bom de tem uma ideias, hora que de vai opiniões. embora.
E agora fica difícil, porque os meninos têm muita matéria, né? As matérias aumentaram Pouco bastante. tempo, né? Mas é uma pena, porque era bem interessante. Mas tomara que a gincana continue. Porque a A gincana, gincana vai continuar, pelo que eu entendi, vai. e aí eu acho que também dá para colocar algumas coisas culturais, não um grupo de teatro, mas trabalhar com É, cultura, né? Eu acho bacana também. Ô Lu, é. e a Via Láctea? Eu não peguei. Ó, Enquanto aluna, quando eu era aluna, não tinha Via Láctea. Aí um dia eu é cheguei no mesmo? congresso, estava lá, tudo de vidro e uma fabriquinha lá dentro. Eu, ai, que bonitinho. Tava você, o Chico, eu me O lembro. Carlinho, o Nelson, né, que foi o grande realizador, ele fala que ele é o pai da Láctea, sua mãe. Porque é o seguinte, ele realmente idealizou aquilo tudo até 2005, quando eu assumi o cargo de coordenadora de transferência e visão de tecnologia. E ele foi trabalhar na chefia, né, do ILCT, juntamente com... Ele era o chefe administrativo, não, do núcleo superior da fábrica, e tinha administrativo, tinha de ensino. Quando houve aquelas chefias, né, Dividiu, né? é. Autorizou. Então, o que acontece? Ele não pôde mais ficar com a Telac, então ele passou para mim, porque também era da difusão, né? E a gente viajou muito, esse Brasil inteiro, levando... Na realidade, a Via Láctea era uma indústria itinerante, que a gente viaja para a cidade, para os eventos, encontros, seminários, muita exposição agropecuária, muita mesmo, e monta aquele aquário de vidro, e lá dentro os meninos ficam fazendo diversos tipos De é, lá. de derivados fermentados, tá? Fermentados faz o iogurte, faz o leite fermentado, o leite aromatizado, e alguns queijos, porque a gente não tem muito tempo, geralmente a Via Láctea é uma semana, então você não tem tempo de maturação. Então, a gente já fez, por exemplo, Minas Frescal, fazia uns 5 tipos de Minas Frescal. A gente até, na época de uma feira grande que tem a Fest Milho, a gente criou queijo frescal com milho. Foi Ai, o que maior delícia. sucesso, sabe? Teve um concurso gastronômico lá, e nós criamos o queijo, aí foi lá, fizemos com goiabada, mas tudo que você pode imaginar, e o pessoal adorava, porque eles assistiam fazer o queijo, depois, no dia seguinte, eles voltavam, viam a parte de um dia para o outro, né, para fermentar. Aí, no dia seguinte, virava os queijos, gelava e a gente partia e distribuía para o pessoal degustar. Então, fazia o iogurte da nossa fermenteira, tinha capacidade para 500 litros, mas geralmente a gente pegava 100 para queijos, 100 para fermentados. Então, tudo que a gente produzia, a gente distribuía para o pessoal das feiras. Então, eles adoravam, né? Aham. A tia gente falava assim, a gente espera o ano inteiro para tomar esse iogurte gostoso. Gente, E como se... realmente, Não, e aí eu fico pensando, o que que é a magia da história, do momento, né? É magia, porque você espera o ano inteiro para tomar iogurte. Olha quanta opção de iogurte tem no supermercado. Não, mas não, aquele ali tem um gostinho é. diferente, E que é... ele é grosso, ele é gostoso, né? Aliás, a Via Láctea tem duas finalidades. Uma é essa de ensinar, principalmente os produtores rurais, né? Para que eles passassem isso para os seus filhos, para evitar a famosa evasão rural. Que aí eles ensinavam para os filhos, para a família, eles faziam seu próprio queijo, faziam seu próprio iogurte, e outro, a gente tinha muita visita de criança, sabe? Muita criança. Eu tenho fotos lindas, assim, de um pátio repleto de crianças, e as crianças, a gente sempre perguntava, de onde vem o leite? Todo mundo respondia assim, da caixinha. Eu assim, não, ele vem da vaca. Aí a gente passou a levar uma vaquinha para ensinar, sabe? Aham. A ordenha, e as crianças adoravam aquilo, sabe? Então, é um projeto muito bonito, está parado há 2 anos, né? Desde que começou assim, a pandemia, a gente espera que ele Voltaremos. continue. Voltaremos. Se Deus Pode me quiser. chamar que eu ajudo no que eu conseguir, no que eu puder. Tá? Porque realmente eu acho Tá que ótimo. essa parte de a informação, né? Levar a informação e de uma forma mágica, praticamente E também. ela dá uma visibilidade, né, para Anjos do Torce, para Epamig, porque são milhares de pessoas. Você vai numa exposição agropecuária de Belo Horizonte, você fica horrorizado de ver a quantidade de gente que passa, sabe? E a gente ia na FISPAL, sabe? Frequentava diversas feiras grandes. No Rio Grande do Norte, tem aquela feira famosa do Boiadeiro. Nossa, era muita gente que passava.
Eram 10 dias de feira do Se Sebrae. Deus quiser, o ano que vem, todos de volta. Se Deus Se quiser. Deus quiser. Lu, eu vou encerrar. Você quer contar mais alguma curiosidade? É, Eu quero alguma que você curiosidade? conta quase de quem você Fala. foi afilhada. Achei Ah, tão legal essa história, fiquei com um pouquinho de é, inveja. tem duas historinhas legais. Essa assim, não é uma história, era uma realidade, que, como meu pai era muito amigo de Sebastião de Andrade, eles moravam, dividiam o mesmo quarto, né? Eles combinaram entre si que o primeiro filho de cada um seria filhado um do outro, sabe? Aí o Sebastião de Andrade ia casar e rompeu com a noiva um pouco antes, acabou não tendo filhos. Aí meu pai teve os filhos dele, eu fui a primeira filha, e só que antes de eu, antes de eu nascer, o Sebastião de Andrade faleceu, Mas ele é seu entendeu? padrinho de Então, ele coração, acabou né? não Então, sendo meu padrinho. E a outra coisa interessante que eu acho naquela escola a primeira turma, você viu que tem uma lacuna de 5 anos, né? uhum. Desde a criação até a primeira turma, em 1940. E tinha os famosos, assim, como é que se fala assim? Vamos falar o termo, assim, puxa-saco de político, né? E ele ficou assim, esse senhor, ninguém sabe o nome dele, mas ele ficou muito triste. Ia na Cando Toste, nenhum aluno para a escola, sabe? E ele ia, o governador cobrando dele, né? Era o Benedito Valadares, cobrando dele por que não tinha aluno, por que a escola não ia para frente, que a família do Dr. Cando Toste achava ruim. Aí, voltando para casa, ele era de Ubá, passou um campo de futebol. Era 3 horas da tarde, viu um monte de meninos jogando futebol. Eu falei assim, pô, todos uns moleques grandes aí, em vez de estar trabalhando, estão aqui jogando futebol. E, de curiosidade, foi lá. E descobriu que estavam todos desempregados. O que ele fez? Ele pensou direitinho e falou assim, já sei o que eu vou fazer. Contratou todos eles como ajudante de retireiro, que era o salário mais baixo da época, Uhum. né? E trouxe todo mundo para estudar na Canto Torres. Foram 24 alunos, sendo que a maioria era de Ubar. Ninguém entendia por que a maioria dos alunos, 41 que formaram, eram de Ubar, justamente por causa E desse foi lá buscar senhor a turma, né? que foi buscar a turma, né? E já que você vai encerrar, quero agradecer, adorei bater esse papo com você. Eu sempre me recordo quando eu fiz uma entrevista, uns anos atrás, quando existia aquela revista Leite Derivados, e o repórter, o repórter não, o rapaz que foi lá me entrevistar, né, o jornalista, ele perguntou assim, qual que era o meu sentimento maior em relação ao Cândido Toste. Aí fiquei pensando, né? Aí eu escrevi assim para ele. Esse eu vou ler porque eu não vou lembrar direito. Aí eu falei o seguinte, que dizem os mais sonhadores, categoria na qual eu me insiro, né, que esta prisão, aí eu fiz uma analogia à penitenciária, que essa prisão se aloja eternamente no coração de todos aqueles que passaram por aqui, e que os espíritos de seus alunos, ex-alunos, professores, amigos e funcionários nunca se sentem libertos totalmente. Fica sempre algo no ar. Um dia, com certeza, todos acabam voltando para rever as paredes frias de concreto, ferro e cimento da velha escola, mas que agasalham de maneira perfeita e única as almas de todos os seus filhos, os felptianos e os silvitianos. Meu Deus, ela é muito poeta, essa amiga, viu? E é tão Eu gosto verdade, muito disso, e é tão não é verdade. verdade? É porque tem alguma Resume tudo coisa que que a gente puxa falou. você, alguma coisa puxa e você tem aquela necessidade, nem que seja uma vez na vida, você tem necessidade de voltar e rever aquilo tudo, né? E quando você entra, parece mesmo uma mãe de ferro, cimento e aço, que te agasalha, que você se sente confortável e você relembra tudo que você passou ali dentro, né? E até as coisas, os momentos difíceis, quando a gente lembra, porque, gente, a vida Isso, não são flores, não tem como, né? claro, claro. A gente passou momentos difíceis na escola, eu passei momentos difíceis particulares, que graças a Deus eu estava naquela escola, passei momentos difíceis na É. escola mesmo, conflitos, era uma jovem em formação, mas até dos momentos difíceis que a gente diria assim, os momentos ruins, não, eles não foram ruins. Eles Não, tiveram um propósito, um objetivo, claro. e muito do que eu sou e do que eu quero ainda ser
é nisso que eu me inspiro e é o que me fortalece. E as relações. As Isso. relações da Isso aí, escola. você vê como é que pode. Os alunos que às vezes nunca se viram, mas se encontram e parece assim que é uma família, É uma sabe? identificação. E quando a gente perde algum, parece que você está perdendo alguém Nossa. da sua própria família Eu mesmo, né? falei com você isso semana passada, né? A A gente gente tem perdeu algumas algumas coisas. pessoas, né? Começou com a Elô no ano passado, para mim foi uma perda muito difícil. É, Depois outras pessoas até, mas assim, eu vou falar das que eu. Gente, fora a Elô, que é uma pessoa que participou muito da minha vida, realmente estava no dia a dia na época que eu estudava, e eu tive a graça de encontrar com ela no último congresso. Nossa, que bom que eu que consegui. bom. E aí a gente perdeu ela o ano passado. Depois a perda da Luciana, para mim foi É, muito, muito difícil. E agora, 10 dias, o Célio, né? Que também foi é. uma pessoa que foi muito bacana para mim quando eu comecei a dar treinamento. O Célio me recebia. E ele me recebia, me indicava, me mandava em outra unidade da empresa que ele trabalhava. E ele falava com as meninas assim, com a Larissa, com as outras meninas da equipe dele: Ó, a Carol vai aí, tá? Cuida dela, presta atenção no que ela vai falar, não sei o quê. Então, assim, a gente perde pessoas, mas o sentimento fica, o Claro, carinho, a gratidão e muito a gratidão. Que bom que essas pessoas, eu tive oportunidade com essas pessoas, né? Que bom. sabe o que a gente pode falar? Que na realidade, no fundo, nós somos todos irmãos de alma. Não Demais. somos? Né? Mas Porque essa ligação é, isso não não precisa ver todo existe. dia, não precisa falar Isso, olha, todo ano. é raro o colégio, a escola que tem isso, não existe. É, Então, por isso que eu acredito que o Espírito de São Baixão de Andrade está ali mesmo para unir aqueles alunos, os com ex-alunos. certeza é Eu ele. acredito muito nisso. Eu também. Ele Nossa, era tão bom que eu acho que alguma coisa dele ficou ali. muita coisa. E ele já sabia onde a gente ia parar, né? Lá atrás ele já estava É, falando do que estava acontecendo hoje. Mas enfim. pois Lu, é, né? obrigada demais. Vontade Ai, muito, obrigada a muito, muito você. de te dar um abraço agora. Mas temos pandemia e temos 90 quilômetros de distância. Mas É, vamos marcar, né? Eu vou vacinar semana que vem, a primeira, e a gente tem que marcar, tomar um café, matar a saudade isso. e contar mais histórias. Obrigada mesmo, eu tenho certeza Ah, que obrigada a você. esse vídeo vai reviver muita coisa e vai aumentar a saudade, tá, gente? Mentira, a saudade não passa, mas É, ela dá uma esquentadinha e aí fica dá. confortável. Ela aquece o coração que a gente fala, né? É isso mesmo. Obrigada, tá, Lu? E ano que vem a Obrigada a gente você. faz alguma coisa bem bacana aí presencialmente, porque teremos controlado essa pandemia.